Fala comigo! A gente está aqui começando mais um episódio do nosso podcast e hoje recebendo não só um psicólogo, mas um grande amigo que tem uma grande história de superação, de lado profissional, os desafios que ele enfrentou para conseguir a sua formação, entre outras histórias, lado do esporte e principalmente o lado pessoal dele também. E falar um pouquinho também do Setembro Amarelo, mas lembrando que você também pode participar com a gente toda sexta-feira, das 9 às 10 na Rádio Cidade Maracaju. Eu espero você sintonizado no rádio, ou pelo Instagram, ou pelo Facebook, podendo mandar sua sugestão, participando de sorteio, entre outras ações. E o nosso podcast é só mais uma extensão desse trabalho que a gente vem falando com você. Então participe, manda sua sugestão, comenta, compartilha, que a nossa ideia é chegar mais próximo de você. Então, fala comigo. Lino Aquino, psicólogo, ex-atleta, como que tá a história aí? Ex-atleta. Ex-atleta. Até ano passado, atleta amador ainda, viu, Robert? Show de bola. Por incrível que pareça. Para mim é um prazer te receber aqui, te conheço há anos, temos N histórias, jogamos junto handball, entre outras coisas, e poder falar um pouquinho sobre a sua vida, o lado profissional, os desafios, e principalmente poder compartilhar essa história aí para as pessoas. Seja bem-vindo, obrigado por ter aceitado esse convite e se apresenta aí para as pessoas que estão se vendo. Obrigado, Robert. Primeiramente pela oportunidade, sei da importância de estar aqui, né? Para poder falar um pouquinho da minha trajetória, compartilhar um pouquinho com vocês sobre um pouco sobre a minha vida, pessoal, profissional também, sobre a construção, né, de toda a minha vida. O psicólogo, ele é, né, um ser construído ao longo do tempo, né? Então, antes de a gente ser um profissional, Robert, né, nós precisamos ser um bom ser humano, né? Eu acho que isso se aplica a qualquer profissão, né? Então, para o psicólogo, mais do que nunca, né? Mais do que ninguém, porque o psicólogo precisa se conhecer, precisa, enfim, né? Tá bem para poder... Precisa estar bem, exatamente, né? Para que ele possa cuidar, né, da saúde mental, do bem mais precioso das pessoas, né, Robert? Em uma das terapias que eu fiz com o meu psicólogo, ele me falou que o lado psicológico, o atendimento de uma sessão e tal, que é algo muito necessário hoje para os dias de hoje, entendeu? Onde realmente isso não é algo de luxo, mas é algo que hoje se faz necessário pelo momento que a gente vive, pela sociedade, né, Lino? Exatamente, Robert. Né? Nós estamos correndo muitas vezes atrás do vento, né? Muitas vezes nós não entendemos o sentido, né, da nossa correria, dos porquês da vida, né? E é sempre muito importante que nós possamos encontrar esses porquês, né? Nós precisamos sempre ter um porquê pelo qual viver, né, Robert? Então, certeza. É importante que a gente possa se conhecer para entender quais são as nossas reais necessidades e virtudes também, para que a gente possa Até colocar porque em a gente prática. vive num momento onde a sociedade ela está se tornando... O se hoje está bom, ele quer mais, e nunca se fica saciável, né? Essa situação da sociedade de modo geral, né? Então aí acaba gerando todo esse conflito interno e esse vazio às vezes. Mas antes da gente entrar nesse lado da psicologia, desse lado do seu profissional, eu quero primeiro que você fale um pouquinho para nós o que é o Lino fora do consultório. Quais são as suas paixões, os hobbies? A gente sabe que você nasceu aqui em Maracaju, foi criado aqui, trabalha aqui e está aí realmente construindo a sua trajetória, o seu legado dentro dessa cidade que a sua família tem uma grande história e uma grande identidade com o Maracaju. Quem que é o Lino fora do consultório? É isso mesmo, Robert. Quem me conhece de perto, como você me conhece, né, de longa data, sabe da minha história, né, sabe quem eu sou, me conhece. Sou uma pessoa reservada, Robert, né? Tenho muitos amigos, graças a Deus, né? Em todos os cantos onde eu passei, todos os lugares onde trabalhei aqui em Maracaju, né? E fora daqui também, sempre fiz muitos amigos, né? Isso para mim é uma dádiva, né? Porque eu tenho certeza que em muitos lugares onde eu vou, sempre eu sou bem lembrado por essas pessoas e eu acho que fica, né? De fato, nas nossas histórias é isso, né? O quanto que a gente pode ser lembrado com alegria, né? Pelas pessoas. Bom, eu sou filho daqui mesmo, de Maracaju, como você bem disse, né? Meus pais também são daqui, naturais daqui. Minha família, basicamente, é toda daqui, né? Sou o filho mais novo de 8 irmãos, né? O temporão.
pai do seu pai não tinha TV ou tinha? Naquela época, não. Então o homem Meus pais não moravam brincava na em fazenda. serviço. Meus irmãos quase todos, né, eles se desenvolveram na fazenda, Robert, Certo. né, o que era normal também para a época, né. É, Então meu pai sempre trabalhou na fazenda, sou filho, né, de pais humildes, né, uma família bastante humilde. Até hoje minha mãe mora ali no bairro Paraguai, nascido e criado ali no bairro Paraguai, né. não só seus pais, né? A família de um modo geral mora ali, né? A família de modo geral mora ali. Então Meio que meus domina o tios- bairro Paraguai, né? Exatamente. Então, assim, meu pai foi o segundo ou o primeiro morador do bairro Paraguai, né? A casinha que ele construiu está até hoje lá erguida. Era uma casinha de madeira, vivi nessa casinha até os 16 anos de idade, Robert. Então, assim, tive uma infância muito boa, pude aproveitar ao máximo, né, dessa infância, brinquei bastante, joguei futebol na rua, me diverti muito, fiz bastante arte também, né, porque uma criança precisa fazer, Aquela história. né? Quem não apronta não conta história. Precisa se divertir também, né, Robert? E acho que a base né, do desenvolvimento saudável da pessoa está na infância, né? A gente vai falar mais sobre isso depois. Mas, assim, eu tive uma infância muito saudável. Sempre que eu me lembro da minha infância, eu me lembro com muita alegria, graças a Deus, né? Meus pais sempre foram um grande exemplo para mim, né? Principalmente no que se diz respeito ao cuidado, né, com o ser humano, aquilo que é mais precioso no meu modo de entender, que é a honestidade, o respeito, a ética. Meu pai sempre foi uma pessoa muito respeitosa, muito correta, sabe, Robert? Então isso desde berço eu tive com meu pai, né? Muitas vezes ele não conseguia expressar isso com palavras, né? Mas É uma geração diferente, né? Às vezes o eu te amo deles é totalmente diferente. Essa é uma dificuldade que eu tinha de entender com o meu pai, mas eu sei que às vezes meu pai fazendo uma galinhada para mim, ele estava falando para mim que me amava. Então, assim, era um jeito diferente dele expressar o quanto amava tanto eu como meus irmãos e minha família, né? Então, eles são de uma geração diferente, onde a palavra, às vezes, o amor, o afeto era demonstrado de outras maneiras, né? Exatamente. Então, sempre que eu me lembro da minha infância ali no bairro Paraguai, né, estudei na escola no Manoel por bastante tempo, sempre que eu me lembro dessa época, eu me lembro com alegria. Fui aluno da professora Geralda, acho que você conhece muito bem a professora Geralda. Conheço. Um abraço, dona Geralda. Beijo pra senhora. Um abraço, professora Geralda. Até hoje eu vou chamar de professora, porque para mim ficou eternizado, Robert. E ela vai se lembrar de mim, eu era bom aluno, viu, Robert? Isso ela pode dizer para você com propriedade, viu? Eu era Para quem não sabe, a dona Geralda, a professora Geralda, ela é sogra do meu irmão e vó da minha esposa. Então, para a gente economizar nos parentes, a gente meio que juntou a família ali num só. Então, estamos tudo junto e bagunçado ali. Sim. Então, eu era bom aluno nessa época, né? Sempre fui bom aluno, sempre fui bem estudioso, Robert. Isso sempre fez parte de mim, né? Sempre gostei muito de O que te levou a escolher a psicologia ali? Bom, é um assunto muito complexo, né? Mas foram assim vários fatores que me levaram até a psicologia, Robert. Mas desde muito pequeno, né? Desde que eu me lembro, né? Que eu me entendo enquanto pessoa, eu sempre fui muito curioso, Robert. Sempre gostei muito de ler, de estudar, enfim, de pesquisar curiosidades, né? Enfim, coisas relacionadas ao mundo, ao universo. Então essa curiosidade, eu acho que o primeiro ponto, né? Foi essa curiosidade que me despertou para outras coisas. Então, quando eu era pequeno, por exemplo, eu queria ser arqueólogo, né? Uhum. Gostava de escavar e, enfim, né? Entender o que acontecia, se tinha tesouro. Meu pai contava uma história de que na época da Guerra do Paraguai, né? Eles esconderam muitos tesouros em Maracaju. Tesouros lá, e eu ficava, né? Será mesmo que eu vou achar alguma coisa? Escavava. E às vezes ele até brigava comigo porque eu fazia muito buraco lá no fundo de casa. Imagino. Né? Mas eu tive sempre essa curiosidade, né? Então, sempre foi uma pessoa que era muito curiosa, né? Sempre muito criativo também, gostava desde pequeno de desenhar, enfim. E principalmente, Robert, né? Para essa escolha, eu acredito que tenha sido a observação, né? Desde muito pequeno, eu sempre fui muito observador, né? Isso os meus pais comentavam, os meus irmãos sempre comentavam comigo, né? Comentam até hoje, né? Que eu era uma criança muito observadora, né? Sempre me interessei muito pelo comportamento humano, né? Então, ao longo da minha infância, eu fui me desenvolvendo, né? E aos 12 anos, eu comecei a ler alguns livros sobre psicologia, já sobre filosofia, psicologia, enfim, né? Já ouviu falar sobre o Dr. Laio Ribeiro? Sim.
Enfim, Sim. então, eu li alguns livros do Dr. Dario Ribeiro, né? O Sucesso Não Ocorre por Acaso, Comunicação Global, enfim, com 12 anos de idade, ou seja, assuntos já, né, relativos ao comportamento humano. Para essa idade, assuntos muito à frente da sua idade. Pois é, então eu sempre gostei dessas coisas, né? Então, quando eu cheguei no ensino médio, Robert, ali no primeiro, no segundo ano, eu já tinha quase que uma certeza de que eu queria psicologia, né? Então, quando eu cheguei ao terceiro ano, eu tinha certeza. E foi bem interessante, porque na minha turma, eu era o único que queria fazer psicologia, né? Até porque assim, a gente via que nesse momento, hoje está uma grande evidência o lado profissional da psicologia. Mas nessa época não tinha tanto essa importância como está tendo, né? Exatamente. Então, há muitos anos, há 20 anos atrás, há 15 anos atrás, né, era muito diferente, né? Então, claro, né, que a psicologia já tinha seu lugar, tinha seu espaço, né? Mas hoje, né, principalmente após a pandemia, né, Robert, a psicologia está muito mais em evidência, né? Seguindo a história do primeiro e segundo ano, como você decidiu esse lado de ser psicólogo e tal, como que foi isso para você, sua família? Porque normalmente o pai lá, ele olha às vezes o filho, eu quero um advogado, eu quero um médico e tal. Como que foi isso dentro da sua família? Bom, meus pais sempre me apoiaram nesse sentido, né, Robert? A escolha eles sempre deixaram para mim, né? Então, eu, na época, falei, vou fazer psicologia, é o que eu quero. E, de alguma forma, também, né, todos já sabiam que eu caminharia para alguma área, né, nesse sentido, né, das ciências humanas. Sempre gostei muito do contato humano, de ajudar as pessoas também, né, de alguma forma, né, poder auxiliar as pessoas, né. Então, somando todas essas questões, né, desde a infância, e quando tive que fazer a escolha lá na frente, os meus pais já me Você acolheram chegou a muito pensar bem. em outra profissão sem ser psicólogo? Nunca cheguei a pensar em outra profissão. Tanto que desde os 12 anos, somente na infância mesmo, que eu pensava em ser arqueólogo, né? Por conta dessa curiosidade, mas dos 12 anos para frente, sempre, né? A única opção foi psicologia. Sempre, sempre, sempre. De início, a gente sabe que para a formação, o maior desafio era o ir e voltar de ônibus para Dourados, entre outras dificuldades com o universitário. Você sabe E bem disso, muita né? gente que enfrenta isso diariamente até hoje tem. Eu mesmo, quando iniciei, o ônibus ainda era para o Rio Brilhante. Não sei se chegou a pegar esse trajeto. Não cheguei aí, mas Aí quase que cheguei. aí teve um período que vinha por Itaporã e tinha um pedaço de estrada de chão. Aí depois tudo asfaltado assim por diante. Mas como que foi esse início da carreira do Lino psicólogo? Quais os desafios, o que enfrentou, até hoje você construir o Lino psicólogo que a gente vê em outdoor, que a gente vê como referência profissional dentro de Maracaju? Bom, como você disse, né, Robert, é uma construção realmente, né? O psicólogo, ele é um ser em construção, né? Constante. Então, como eu falei, abordei um pouquinho aqui sobre a minha infância, a minha trajetória, né? O porquê da minha escolha sobre a psicologia. Esse construto, né? Ele foi acontecendo desde os primeiros anos da faculdade, e que eu comecei a estagiar, trabalhei na usina um tempo, né? No RH, na época eu comecei como estagiário, fiquei por um tempo, acredito que por um ano e pouquinho, depois eu fui efetivado na empresa. Então nessa época, Robert, era muito mais difícil, né? Porque eu tinha que ir de ônibus até Dourados, voltava de ônibus, né? Chegava muito tarde, chegava cerca de Meia-noite e meia, uma hora, uma esse hora da horário. manhã, mais ou menos, né? Então eu deitava na cama, E já acordava. já acordava para pegar o ônibus novamente. Então, às 5 horas da manhã, 5 e meia, eu já tinha que estar no ponto para pegar o ônibus para ir para a usina. Então, nesse tempo, né, foi muito cansativo. Ou seja, quando eu deitava na minha cama, né, eu estranhava, porque eu dormia mais na poltrona do ônibus do que na minha própria cama. Então, foi um ano bem cansativo. 2 anos foram anos bem, né, difíceis para mim, mas isso também me ajudou bastante, né? Pois é, então, eu fiz estágio na usina, trabalhei no CREAS por um tempo, né? Trabalhei, inclusive, com a sua finada mãe, né? Conheci Sim. muito, né? A Maria Helena, trabalhamos ali, não, né? Atendendo muita criança, né? Exatamente. Então, né? Atendendo as crianças, né? Com os direitos violados ali no CREAS. Trabalhei por 2 anos no CREAS, trabalhei um tempinho também no CAS, né, Robert? Sim. Então, ao longo da minha formação, eu tive muitas possibilidades para eu poder ter contato comigo mesmo, né, e ter contato também com o outro, né, com as necessidades do outro, enfim. Teve alguma experiência, algum caso nessa trajetória toda sua profissional
que marcou você de uma forma especial, que falou assim, não, eu hoje realmente valeu a pena eu ter escolhido psicologia para minha vida? Sim. Todos os dias, Robert, que a gente percebe, né, a evolução de um paciente, sabe? Todas as vezes que a gente consegue perceber que o paciente conseguiu melhorar em determinada situação, que ele conseguiu, sabe, dar conta de alguma coisa importante na vida dele, né? Porque os desafios são muito singulares, né? E, Sim. né, são muito subjetivos também. Então, todas as vezes que um paciente consegue, né, melhorar e ele entende, elabora uma mudança, para nós, psicólogos, é uma conquista muito grande, Robert. Então, eu costumo dizer assim, que por mais que nós saímos cansados nas sextas-feiras, né, assim que a gente fecha a clínica, a gente sai com o coração cheio, né? A gente sai com o coração cheio de gratidão, cheio de paz, porque a gente sabe que a gente conseguiu caminhar um pouquinho mais com o paciente, né? Então, assim, honestamente, cada evolução dos pacientes, para mim, é muito gratificante. Como que você vê essa evolução? Como a gente começou lá atrás, a psicologia, lá no início da sua formação, era olhada de uma determinada maneira. Hoje a gente vê uma real necessidade por quase toda a sociedade, desde uma criança até um idoso. Ele tem N fatores, ansiedade, depressão, problemas no trabalho, entre outras situações que vem crescendo essa situação dessa necessidade de você estar junto com o psicólogo, até o psiquiátrico, às vezes. E aí a gente vê essa evolução da psicologia no nosso país, e em específico também aí a gente vê o lado contrário da questão da tecnologia, onde as pessoas muitas vezes elas vão para a rede social para se desabafar, expor às vezes a sua vida, ou estão utilizando até do chat GPT, da inteligência artificial, para querer usar como psicólogo para a sua vida. Como que você vê esse pacote hoje nessa situação da psicologia? Pois é, a psicologia, né, ela evoluiu muito nos últimos anos, né, ficou muito mais em evidência, né, Robert, principalmente pós-pandemia, né, nós tivemos um avanço, felizmente também nos casos, né, de ansiedade, depressão, né, mas ao mesmo tempo a conscientização ela aumentou bastante, né, então as pessoas hoje elas têm muito mais consciência sobre os riscos, E da né, necessidade, e né? da necessidade também, né? De se cuidar, enfim. Tanto que quando você vai aqui na Avenida, na Mário Corrêa, você, né, percebe o quanto de jovem, né? Que está caminhando, que está correndo, fazendo atividade física. As próprias academias mesmo, né? Estão lotadas. É claro que a gente precisa frisar aqui que a parte física é só uma parte, né? Mas é uma parte muito importante para que a pessoa também, né, tenha a saúde mental, né? Então faz parte de todo esse processo. Eu costumo dizer, Robert, que o ser humano ele precisa cuidar de 4 instâncias, né? Da saúde física, mental, espiritual e social. Né? Você precisa dar manutenção a essas 4 instâncias. Né? E hoje o jovem ele tem percebido muito mais essa necessidade, né? Principalmente o jovem, por conta, né, dessa evolução que a psicologia teve, né? Por conta de toda a informação que nós estamos tendo. Em contrapartida, nós percebemos, né, que essa mesma informação, né, que essa mesma tecnologia nos prejudica muito, né? Muitas vezes o ser humano está muito mais imediatista, né? Nós percebemos que o ser humano ele está muito mais impaciente, né? Muito pouco tolerante à espera, e é uma situação que é difícil, porque o ser humano precisa do ócio, né, Robert? O ser humano precisa muitas vezes ter o ócio para a própria Quando você criatividade fala dessa dele, situação da espera, da paciência, me veio a imagem do contraponto. Eu lembro que quando eu ia assistir TV, eu tinha que ligar a TV, esperar ela esquentar, para depois sintonizar lá uma Globo, um SBT, que era a única coisa que tinha, uma manchete. Era a única coisa que passava. Hoje, aí eu olho para a realidade que meu filho tem, onde ele tem a possibilidade de entrar no Netflix, Disney Plus, o canal lá de desenho que ele quer e assim por diante. Então é muita informação a mais do que a gente tinha, e a consequência disso tem gerado realmente um grande número de pessoas com ansiedade, depressão, e esse grande aumento do lado da necessidade de atendimento psicológico. Exatamente. Um dado importante, Robert, né? Acho que é uma coisa interessante a compartilhar, que nós, seres humanos, nós não estávamos preparados para tanta mudança em tão pouco tempo. Vamos pegar aqui esse recorte de 20 anos para cá, né? O cérebro humano, né, antropologicamente falando, teve muito tempo para se desenvolver, para evoluir. Então, assim, aos poucos ele foi se adaptando às pequenas mudanças, né, que ao longo dos anos
nós tivemos, né? Nós precisávamos para as nossas vidas. E nos últimos anos, por conta de todo esse avanço, nosso cérebro, como eu disse, eles não estava preparado para receber tanta informação, tanto estímulo, né? E isso fez com que também as doenças de ordem emocional, né, psicológica, né, os transtornos aumentassem, né? Então, os diagnósticos, hoje, eles estão mais presentes na nossa realidade, né, também. E é claro que a gente precisa também olhar com cuidado, com cautela para tudo isso, porque nem tudo, né, Robert, é diagnóstico, né? Mas é interessante a gente pensar nisso, a gente falar sobre isso, porque realmente nesse impacto ele foi muito grande na saúde mental das pessoas, exatamente porque nós não estávamos preparados para tudo isso, né? Quando você fala dessa questão de que nem tudo não é diagnóstico, eu olho para o lado, por exemplo, que a gente está vendo aí com um alto número de crianças com autismo, com TDAH, com TOD e assim por diante. Onde às vezes, de repente, a gente tem N profissionais. Tem um profissional e tem alguns profissionais. Onde de repente o profissional dá um laudo lá só para garantir aquele 250, 300 ou 600 reais de uma consulta que a criança vai ter ali pelo menos uma vez por semana e mantendo a sua economia girando ali, às vezes psicológico, e às vezes de repente a criança nem tem esse autismo. Como que você vê essa situação desse crescente número? A gente sabe que isso se deve também ao acesso que hoje a população tem, de conhecimento até dos seus direitos na busca. A gente teve alguns avanços aqui no nosso município de Maracaju, como um neurologista, entre outros fatores, mas a gente vê realmente hoje, às vezes é uma birra de uma criança, não, a criança é autista. Eu vejo, Robert, com bastante preocupação, né? A gente tem percebido o aumento dos diagnósticos e muitas vezes, né, diagnósticos sem fundamentação, né? Então, nós precisamos, né, ter muita cautela dos pais, por exemplo, né, quando a gente fala de crianças, né, a gente fala do autismo, por exemplo, precisamos, né, levar os nossos filhos nos profissionais corretos, que tenham as especializações corretas para isso, enfim, né, para que essas crianças tenham um diagnóstico correto também. Hoje, não só, né, em relação ao autismo, mas outros transtornos também, como você bem falou, né, o TDAH. Hoje é muito comum a gente ver, né, eu tenho TDAH, eu tenho o transtorno afetivo bipolar, né, eu sou bipolar. Então parece que se tornou até uma coisa bonita de se falar na escola, né, para os amigos. E não é bem assim, né, Robert? Isso pode ser uma situação que gera constrangimento, que gera constrangimento, né, e gera também, dificuldade. né, nos preocupa muito, né, porque nos enquadra, né, enquadra o ser humano. Então a gente precisa também ter um olhar muito crítico em relação a tudo isso, né? Olhando agora, a gente está vivendo o setembro, e o setembro é conhecido também como Setembro Amarelo. E o nosso estado de Mato Grosso do Sul é um dos estados que mais suicídios tem no Brasil, pela média populacional. E aí vamos olhar para os números de Maracaju. Em 2021 nós tivemos 5, 2022 nós tivemos 3, 2023 repetiu-se o número de 5 suicídios, e 2024 6. E esse ano nós já tivemos 2 suicídios. Como você está vendo essa situação, chegar a esse extremo? Porque a gente sabe que o cara, quando toma essa decisão de se matar, de levar ao suicídio, ele nada mais é que está tentando aliviar uma dor que ele não está conseguindo lidar com isso. Como que você, aconselhando aí, de repente, olhando aqui para essa câmera, para os pais ficarem atentos, ou de repente a esposa, porque a gente vê também homens, mulheres, jovens tomando essa decisão. E às vezes eles geram sinais. E a gente tem que estar atento a esses sinais para que de repente a gente possa salvar uma vida aí. Robert, é exatamente isso, né? Muitas vezes está do lado, né? Está do nosso lado, a gente não consegue perceber, porque muitas vezes é silencioso, mas não é tão silencioso assim, né? Por isso que essa campanha, né, do Setembro Amarelo e outros engajamentos, né, dos profissionais de psicologia são importantes, exatamente para essa conscientização, né, da população de maneira geral, porque não é tão silencioso assim. Então há sinais, né? Então o isolamento, muitas vezes a pessoa ela apresenta um desânimo, né? Uma apatia, ela perde a vontade, o interesse pelas coisas simples da vida. Perde peso. Né? Perde peso e tudo mais. Ou ganha peso também por conta da ansiedade, porque a ansiedade às vezes a pessoa também, né, ela come mais, né? Algumas pessoas deixam de comer, enfim. Nunca é tão silencioso, sempre há sinais. E muitas vezes, Robert, são familiares, né? São pessoas próximas, que por conta às vezes de alguma questão social, né? Por alguma questão,
acabam ali dizendo, olha, não, isso passa, a gente vai fazer aqui alguma coisa, a gente vai ter alguma alternativa, e muitas vezes não recorrem à ajuda profissional, né? Infelizmente. E na realidade, às vezes, a pessoa quando está sofrendo com essa depressão, às vezes ela recebe essa informação, ó, tô aqui, conta comigo, você não está sozinha, mas isso às vezes na cabeça dela não gera o afeto, o tipo, o abraçar que você não está sozinha. Às vezes na cabeça dessa pessoa, ela simplesmente não, eu quero me livrar dessa dor e chega a esse extremo de tirar a sua vida. E aí nesse sentido, assim, olhando para isso, Lina, como que a gente pode lidar? Porque assim, às vezes entra a necessidade do psiquiatra, porque às vezes é uma parte hormonal. Então a gente também tem que estar atento a isso, porque às vezes precisa entrar com remédio, entendeu? Com um antidepressivo mais forte e assim por diante, para que a pessoa possa lidar com essa dor emocional e não chegar a esse extremo de tirar a sua vida. Exatamente, Robert. Então, assim, a gente precisa estar bastante atento, os familiares precisam estar bastante atentos, né? Porque, sim, existem os sinais, né? Nunca acontece por acaso. Então, a doença, como a gente fala, por exemplo, né, da depressão, muitas vezes a pessoa apresenta ali crise de ansiedade, ela começa a se isolar, né? Tem um histórico já na família, Deixa de né? comer ou come mais. Come demais, deixa de comer, vai dormir muito tarde, né? Não tem muitos horários, enfim, não consegue lidar com as rotinas, tem muito desânimo, né? Essa apatia é muito comum também acontecer. Então, quando a gente percebe, né? Quando os familiares perceberem isso, é importante que prontamente possa se buscar ajuda, né? Para que o mais rápido possível haja uma intervenção. Muitas vezes sim, Robert, é necessário intervenção medicamentosa, né, em casos mais graves e que há risco de suicídio, né? Então, geralmente no consultório, na clínica, a gente avalia, né, na primeira consulta, na avaliação, nós já entendemos ali sobre a necessidade de cada paciente. E aí sim há a possibilidade da intervenção medicamentosa. Em muitos casos, né, quando a gente percebe o sofrimento psíquico, já uma depressão, né, talvez não, né? Mas a gente sempre tem esse cuidado. Se há um risco, por exemplo, para suicídio, a gente prontamente já encaminha, né? Certo. Por que existe tanto tabu? Por que existe tanto tabu para falar sobre essa saúde mental, sobre a prevenção do suicídio? Porque a gente vê as campanhas, vê o Setembro Amarelo, vê acesso à informação por parte da sociedade de modo geral, e aí às vezes a gente vê ainda acontecendo. Tanto é que a gente viu esses números que nós temos, inclusive, no próprio Maracaju, onde eu lembro de uma palestra, de uma live que eu fiz com um cara que é do Corpo de Bombeiro, que trabalha muito esse tema. Até eu quero conversar com ele futuramente de novo, trazer ele para Maracaju para que a gente possa trabalhar e realizar uma palestra sobre isso. Ele lembra que ele falou que para cada um suicídio realizado, 70 são tentados. Então, assim, como que a gente tem que chamar a atenção da sociedade para esse tabu e sobre essa questão da prevenção ao suicídio? Sim. Falar sobre o sentimento, Robert, falar sobre, né, sobre o que se pensa, não pode mais ser um problema, né? E por muitos anos, né, houve esse estigma, né, de que falar, principalmente para o homem, né, não posso ser fraco, eu não posso, né, compartilhar os meus sofrimentos, as minhas dores com a minha esposa, por exemplo, né? Eu sou casado, né? E a nossa relação, Robert, assim como você também é casado, você sabe, né? Ela precisa ser compartilhada, né? Os sentimentos, os sofrimentos. A gente precisa, primeiramente, desconstruir essa ideia de que o homem tem que ser o durão, tem que, não pode né, chorar. não pode chorar, enfim, né? Então, falando mais a respeito do homem, né? Precisa, né? A gente precisa dessa desconstrução, né? É uma questão cultural também, né? Principalmente quando a gente fala aqui do Mato Grosso do Sul, da nossa região, né? Enfim, né? Então, a gente precisa trabalhar com mais efetividade nisso. Quais atitudes simples eu ou cada um de nós que vai estar vendo pode ajudar as pessoas próximas que estão passando por essa situação? Para que não chegue a esse extremo desse momento difícil de chegar ao momento de repente, realizar um suicídio. Sim, a primeira coisa, Robert, é demonstrar interesse pelo sofrimento da pessoa. A primeira coisa é demonstrar empatia, demonstrar interesse. E quando eu falo demonstrar interesse, é tentar se colocar exatamente no lugar daquele sofrimento, sabe, da pessoa. Não falar, né, não diminuir aquele sofrimento, não dizer que aquilo é brincadeira, que aquilo é uma é bobeira, que é uma frescura, né, que aquilo vai passar, mas tentar, no primeiro momento, quando a pessoa demonstrar esse interesse em compartilhar, sabe, demonstrar que você está ali com ela,
para que ela se sinta abraçada, se sinta acolhida, porque com certeza, a partir desse primeiro elo, ela vai conseguir buscar a ajuda que ela precisa, ela vai aceitar a ajuda, né? Quando o familiar disser, olha, vamos lá, vamos buscar ajuda, eu conheço tal profissional, vai te fazer bem, com toda certeza, se houver esse elo inicial, né, se torna muito mais fácil para a pessoa aceitar a ajuda. A gente teve aí alguns tempos atrás esse lançamento do novo filme do Divertidamente, onde trouxe em evidência essa questão da ansiedade, principalmente para criança, adolescente, e a gente vê realmente esse aumento da ansiedade, da depressão, e que não tem mais cara e nem idade. Realmente a gente está vivendo um momento totalmente anormal, ao meu ver, nesse sentido, onde cada vez mais cedo as crianças estão mais ansiosas. Por que a gente está vivendo tão grande esses transtornos hoje? Pois é, Robert, é muito assustador, na verdade, né? Eu fico preocupado, muito preocupado com o cenário que eu percebo na clínica, né? No contexto em geral, né? No comportamento da sociedade, principalmente com o comportamento dos jovens. Né? Se você pega, por exemplo, uma série, né, um filme hoje, né, que é feito hoje atualmente, há muitos cortes, né, há muitos estímulos, exatamente para que isso possa prender a atenção da pessoa. E, naturalmente, à medida em que você tem essa atenção para aquilo, né, você tem muito estímulo, né, naturalmente você não consegue muitas vezes ficar sem isso. Então você condiciona, né, todo o seu aparelho psíquico para sempre buscar esse estímulo, para sempre ter essa satisfação, né? Então uma recompensa rápida. Então tudo isso, né, relacionado à tecnologia, ocasiona, né, os transtornos de ansiedade, essa necessidade, né, que a pessoa tem muitas vezes de buscar uma coisa, não conseguir muitas vezes ficar no ócio, viver o ócio, sendo que o ócio é muito importante, né? A pessoa precisa do ócio para poder ser mais criativa, a pessoa precisa do silêncio, entender o que esse silêncio está falando, ler um bom livro, né? Então, nós precisamos, né, nós seres humanos precisamos nos ouvir, Robert. E os tempos de hoje, né? Tomar um tereré. Os tempos de hoje o tempo de hoje não nos permite mais fazer isso, infelizmente. Então a gente precisa ter a consciência de que depende de nós, né? Que nós precisamos condicionar o nosso comportamento, não deixar que o meio, né, a informação condicione o nosso comportamento. Uma coisa que eu gosto muito de falar é que o celular, né, ele precisa estar sempre no silencioso, né? Você precisa deixar o seu celular ali no silencioso. Sempre que você tiver um tempinho, você vai lá e você vai mexer. Na hora que você tiver disponibilidade. Não na hora que você estiver lavando a louça, não na hora que você estiver fazendo alguma coisa com seu filho. Simplesmente toca ali, apita, né? Você tem uma mensagem no WhatsApp e você vai mexer no celular. Porque senão você não consegue contemplar as coisas simples, né? Você não consegue passar pelos processos. E a gente precisa reaprender a ter esse comportamento, né? De passar pelos processos, fazer uma coisa de cada vez, entende, Robert? Sim. Então a gente precisa muito disso. É uma necessidade do ser humano de maneira geral, né? Quando você fala de tecnologia, desse aumento de ansiedade e tudo mais, a gente vê essa questão das redes sociais, e onde isso tem influenciado muito a questão da sociedade de modo geral, onde existe essa comparação. E às vezes a sociedade não entende que aquela foto que foi tirada, existe um Photoshop, existe toda uma estrutura que foi gerada para, às vezes, até uma inteligência artificial hoje, para que aquele momento acontecesse que está ali vivendo na rede social, e que aquilo às vezes não é nem real na forma da pessoa viver. O que a gente pode, principalmente como pai, como mãe, para estar prevenindo principalmente essa nova geração que não sabe o que é viver sem internet, que não sabe o que é viver sem redes sociais? Como a gente viveu, entendeu? Na época, a internet que começou era aquela discada. Hoje as crianças, imagina, eles esperar até a noite para conseguir se conectar hoje. Hoje, se o celular, o Wi-Fi começa a vir um Jason. Então, como que a gente pode lidar com isso para prevenir principalmente transtorno de ansiedade e futuras depressões? Pois é, então isso começa pelos pais, Robert. Então os pais precisam tomar essa consciência, né? Então os pais precisam se cuidar, né? Os pais precisam estar bem para que eles possam também entender a necessidade na realidade na qual a gente vive, né? Então fazer com que as crianças, né, tenham uma rotina. Muitas vezes a gente percebe hoje no próprio, né, contexto clínico, trabalhando com a criança,
A criança, ela, né, tá impaciente ali, ela tá intolerante porque ela tem acesso a tudo em casa, né? A todos os estímulos que ela quer. Então, é claro, né, que ela vai se tornar uma criança mais impaciente, mais intolerante. Então, determinar, né, Hora de horários, dormir. exatamente, determinar essas coisas, né, deixar isso mais equilibrado possível para a rotina, né, da criança ser uma rotina mais saudável. Então, isso começa pela conscientização dos pais. Muitas vezes, né, os pais também estão cansados, estão esgotados com a carga de trabalho e não conseguem também lidar, né, com as demandas dos filhos. Então, é preciso, é necessário que os pais revisem sobre as importâncias, né, sobre as reais importâncias. Se a gente deixa de cuidar do que é importante, a gente começa a ter urgências, né, Robert? Lembrando também que os pais eles têm um papel muito fundamental dentro desse processo pelo exemplo. Se o pai chega em casa num dia de trabalho que ficou ausente e o filho às vezes quer jogar uma bola e o cara fica no celular, como que você acha que essa criança vai lidar com isso também futuramente? Ele vai ser um reflexo do próprio pai. Então, realmente, o pai tem que entender esse processo e se desligar e viver o Exatamente. momento ali junto com o seu filho. O que você falaria para aquela pessoa que está cansada da vida, que pensa em e que às vezes tem vergonha de procurar essa ajuda, entendeu? Porque às vezes a gente, eu tô cansado, eu não quero mais isso para mim, e tal, chego ao extremo de querer cometer um suicídio, mas eu não quero procurar ajuda, porque às vezes, principalmente quando a pessoa tem mais idade, que realmente pensa que é uma frescura. E hoje não é frescura, isso é algo real que a gente está vivendo e que a gente vê pelos números que é algo que está chegando ao extremo com grandes números de suicídios, não só em Maracaju, mas no nosso estado de Mato Grosso do Sul e no nosso país. Sim. Eu diria que às vezes a mudança que a pessoa precisa, né, a melhora que a pessoa precisa, o início dessa melhora está no primeiro passo, Robert. Um simples passo que a pessoa pode dar, né, em aceitar uma ajuda, como a gente falou anteriormente, né, de uma pessoa chegar nessa pessoa em sofrimento psíquico e ser sensível, né, entender a necessidade da pessoa. Então, essa pessoa muitas vezes precisa somente de um passo. E nesse passo, a partir de uma mudança de perspectiva, muitas vezes, embora o problema continue ali, né, ela tendo essa mudança de perspectiva, ela vai enxergar o problema de uma forma diferente. Ela vai lidar melhor, né, com esse crescimento pessoal, melhor com o sofrimento psíquico dela. Ela vai entender, ela vai conseguir compreender aquilo e à medida em que ela for, né, se engajando, talvez no processo terapêutico, se ela aceitar ajuda, ela começa a se sentir melhor, né? E com certeza isso também vai fazer com que ela possa se engajar para motivar outras pessoas e que também as pessoas possam buscar ajuda, né? Lina, a gente está vendo também um crescente em várias profissões, mas agora eu quero chamar a atenção aos nossos professores, onde eu até inclusive fui autor da lei para que pudesse ter o psicólogo e o assistente social dentro das escolas municipais aqui em Maracaju, visando esse cuidado também não só dos alunos, mas também de toda essa equipe que trabalha dentro de uma escola. E a gente vê realmente esse número crescente de crianças com depressão, ansiedade e assim por diante, e isso acaba refletindo também para os professores, porque hoje eles têm que se reinventar para conseguir dominar uma sala de aula, às vezes com 40 alunos. Como que se enxerga esse cenário? Onde você acha que isso vai acabar para chegar? Porque assim a gente está vendo aí muitas salas de aula sendo aquela panela de pressão, que vai chegar uma hora que vai estourar. Tanto é que a gente vê aí situações como aconteceu essa semana de uma aluna de 11 anos que foi tentado ser abusada no banheiro de uma escola e ela foi agredida e acabou sofrendo, vindo a óbito, porque ela sofreu um impacto na sua cabeça, foi para o hospital, mandaram para casa, depois ela foi de novo para o hospital, dali foi transferida para a capital do estado e acabou falecendo. E isso não aconteceu no nosso estado de Mato Grosso, aconteceu lá no Nordeste. E isso a gente vê em Santa Catarina, vê aqui no estado de Mato Grosso, onde nós tivemos aquele caso do pai que agrediu uma criança na creche, entendeu? Porque era negro e aí chegou, a intolerância chegou ao extremo de querer agredir uma criança de apenas, ali vamos pôr, 5 anos. Cara. Então assim, como que a gente, aonde que vai estourar essa panela de pressão? Pois é. Minha mulher é professora, né? Minha mulher é professora de matemática, então ela lida com isso no dia a dia.
Robert, professores são seres humanos, né? Então, o professor sofre, né? O professor Tem lida com emoção. isso, né? Tem emoção, se frustra, né? Com essa realidade, porque muitas vezes não consegue ter o resultado que ele precisa, que todas as profissões a gente precisa sentir, né? Na essência, o nosso trabalho ali, através do resultado que a gente, né, tem no dia a dia, né, Robert? Então, muitas vezes o professor se frustra, porque não depende só dele, depende de todo o corpo administrativo da escola, né, da estrutura, né, da escola. Muitas vezes, né, do aspecto familiar é fundamental, né, então que os pais estejam engajados no processo de ensino e aprendizagem da criança. E, infelizmente, né, não é a realidade, conforme a gente está dizendo aqui, muitas vezes os pais eles se omitem. Ela compartilha muito comigo sobre, muitas vezes, né, ela dá a tarefinha para o aluno, leva para casa, mas os pais nem se interessam, enfim. Nem Então, olha o caderno do nem filho. olham o caderno. Então, isso é muito frustrante, né? Quando a gente olha para o ser humano, o professor. Essa realidade, ela é muito preocupante. Então, eu acredito que a gente precisa repensar sobre tudo isso o mais rápido possível, né? Sobre também o formato, né, de educação e, principalmente, Robert, sobre a conscientização, né, dos riscos futuros, Da né, responsabilidade dos pais a também dentro desse responsabilidade dos pais, processo. os riscos de hoje e os futuros também, né, que as consequências disso vão trazer para a gente. Então, é preciso um trabalho, né, de orientação com os pais, é preciso que nós tenhamos mudança nesse sentido, né, porque realmente é um cenário muito preocupante. Olhando lá para os professores, que conselho você daria? Porque a gente vê, por exemplo, abusos sexuais infantis, entre outras situações, onde, se eu não me engano, 78% dos abusos que acontecem nas crianças, de um modo geral, é dentro de casa. É dentro de casa, ou é um avô, ou é um tio, ou é um irmão mais velho, ou até um padrasto, ou até um pai, entendeu? E aí, nesse sentido, também gera toda essa situação de um transtorno mental nessas crianças, e não só isso, também pro lado da ansiedade, pro lado da depressão dessas crianças. Como que eu posso, como professor, ficar atento para esses sinais? Porque a gente viu, por exemplo, certamente você assistiu aquela série da adolescência, do Netflix, Sim. onde na consciência dos pais, aquela criança estava tudo tranquila porque está dentro de casa, mas ela sofria bullying através das redes sociais. Como que eu posso estar atento como pai para essa situação que às vezes pode estar acontecendo com meu filho dentro da escola? Bom, os pais precisam estar mais atentos, né, Robert? Nós precisamos cuidar realmente daquilo que é importante, né? Deixar de lado muitas vezes aquilo que é do ego, deixar de lado aquilo que muitas vezes passa, que é efêmero, sabe? A gente precisa olhar muito mais para aquilo que realmente importa, né? Então, ter mais empatia, ter mais amor no dia a dia, né? Contemplar mais as coisas simples da vida, sabe, Robert? Eu acho que o ser humano, de maneira geral, precisa mais disso, né? Como a gente falou aqui, né? Contemplar mais o ócio, contemplar as coisas simples, né? No dia a dia, tá ali com cada aprendizado dos seus filhos, poder vivenciar cada etapa do desenvolvimento, né? Dos filhos, enfim. Eu acho que se eu tivesse que dar uma mensagem, né, para a população de Maracaju hoje, a mensagem é essa. Nós possamos cuidar do que realmente importa. Porque quanto mais a gente cuida do que é importante, né, menos urgência a gente tem, né? Menos a gente precisa correr atrás das coisas, né, Robert? Mais a gente consegue se prevenir, né? A gente teve, por exemplo, essa série da Netflix que trouxe um tema muito pertinente, que é essa questão da adolescência, onde ali traz uma história de um menino que acaba matando uma colega na escola, junto com outros colegas e tal, que acaba envolvendo todo esse processo, e o menino acaba sendo preso e condenado. E aí, uma das motivações que o menino teve foi a questão do bullying que ele sofria através das redes sociais. E na concepção dos pais, estava tudo bem. Ele está dentro de casa, está ali no quarto, trancado, no computador, no celular. Como que se chama a atenção disso? Como que você vê essa série, que eu acho que eu até quero convidar você que está nos vendo, assista. É uma série, se eu não me engano, de 4 capítulos, e realmente mostra não o lado da questão do assassino, do lado do crime em geral, mas em especial o lado dos pais, de como a gente tem que estar atento aos nossos filhos, né? Sim. Bom, Robert, a criança ela vai se isolar, né?
E muitas vezes, né, eu gosto muito de falar isso, eu gosto muito de atender adolescentes, né, eu tenho vários adolescentes na clínica. Os pais precisam participar efetivamente do processo de adolescer dos seus filhos, né? E muitas vezes os pais, eles aparentam, né, se esquecer da época da adolescência, né? Eles costumam muitas vezes falar, olha, na minha época não era assim, né? Eu fazia dessa forma. Então, participar do processo de adolescer, né, dos filhos, seria exatamente não julgar, né? Tá ali lado a lado. Por isso que é tão importante, né, esse lado afetivo, essa relação afetiva, né, o mais próximo possível, né, que os pais possam estar dos seus filhos, porque é isso que vai salvar, né, uma vida, é isso que vai fazer com que o desenvolvimento seja mais saudável. Então, não adianta você chegar, muitas vezes, né, depois que o problema já está instalado, né, Robert? Então, esse cuidado ele precisa acontecer sempre. Diário, né? Diariamente. Então, tá sempre atento, né? Porque os sinais eles ocorrem, eles acontecem. O isolamento, às vezes, né? Ele tem ali poucos amigos, não consegue se expressar, não consegue falar daquilo que ele está sentindo. E muitas vezes, né? Quando há uma relação mais íntima com os pais, esse adolescente, essa criança, ele vai conseguir, né, compartilhar algumas questões ali que podem ser identificadas, né, pelos pais, e aí posteriormente ele pode ser conduzido para um tratamento, enfim, né? Então a gente consegue reduzir muito os riscos, né, da criança, do adolescente nesse sentido. O que te motiva a continuar na psicologia todos os dias? Porque eu sei que não é uma missão fácil. Querendo ou não, você lida com problemas diários dos outros e às vezes a sua panela enche. Entendeu? E a gente sabe que vocês também têm esse momento até de estar procurando esse apoio, às vezes com outros profissionais, para que vocês possam ter essa tranquilidade nesse atendimento de modo geral. Mas o que te motiva a continuar? Diariamente, o que me motiva é saber que as pessoas podem mudar, Robert, sabe, honestamente. Que as pessoas, independentemente, né, do que passaram, das suas histórias, elas têm capacidade, uma capacidade humana, né, de poder se reinventar, de poder ressignificar a sua própria história. Então, todas as pessoas, né, podem de alguma forma melhorar. É isso que me motiva. Por mais que muitas vezes, né, em variados casos, né, seja um processo moroso, um processo, né, doloroso para o próprio paciente, né, cansativo, que é esgotante também, você abordou, né, o lado do profissional. Às vezes a pessoa não quer lidar com aquela ferida. Exatamente, Robert, é frustrante às vezes, né? Mas é isso que motiva. Saber que todo ser humano pode mudar, sabe? Saber que todo ser humano tem potencial de mudar, de se conhecer, né? De poder acessar a sua própria potencialidade, dizer, não, realmente eu consigo lidar com esse problema aqui, e a partir disso, né, ele vai conseguindo implementar a mudança. Então, honestamente, né? É isso. Entender que o ser humano ele pode melhorar, que ele pode se reinventar sempre. E outra coisa, né, é claro que para mim acho que a coisa, assim, uma das coisas mais importantes que mais me motivam é a minha família, Robert, né, os meus filhos, né, todas as vezes que eu chego em casa, né, eles vêm me abraçar, correm para me abraçar, papai, né, então isso para mim não tem nosso preço, combustível. É nosso combustível, sabe? Então por mais que nós cheguemos cansados do trabalho, no final da semana, isso nos enche, sabe? Isso me enche. E, enfim, parece que a gente se renova a partir daquele abraço, daquele beijo que eles dão na gente. Você tem alguma história bacana para compartilhar para nós aqui, Lino, de alguma pessoa que você chegou tendo um diagnóstico lá, não chegar a um extremo de querer pensar no suicídio, que hoje conseguiu ter essa resiliência e que está aí no meio da gente, às vezes até servindo de exemplo de mudança de vida? Vários pacientes já passaram por processos dolorosos, difíceis, Robert, né? Geralmente quando a pessoa chega na clínica, né, isso não deveria acontecer, né, mas muitas vezes acontece, a pessoa chega num estado muito crítico já, né, num extremo sofrimento emocional. Então, vários casos que eu acompanhei até aqui, né, que me trouxeram, né, essa satisfação, sabe, me trouxeram essa sensação de prazer em poder ajudar. E que as pessoas realmente, elas mudaram, sabe? Que se engajaram, que estiveram ali no processo terapêutico, que não faltaram, né? E realmente as pessoas mudaram. Então, isso com certeza nos garante, né? Nos dá a certeza de que nós estamos no caminho certo, Robert. Então, isso acontece diariamente, né? Com vários pacientes, enfim. E pra gente, pra nós, é muito difícil muitas vezes a gente dar alta no paciente, porque a gente também, né, se vincula muito ao paciente, à história dele, né?
Então, sim, há esse lado também, né? Que muitas vezes os profissionais não compartilham, né? E acho que essa é uma oportunidade interessante para a gente falar também. Nós somos seres humanos, né, Robert? Também temos sentimentos, né? A gente precisa se cuidar. A gente sente quando muitas vezes o paciente ele não consegue lidar com alguma questão, quando muitas vezes ele não consegue mudar alguma questão dele, né? Que a gente percebe que ele pode fazer isso. Então, ao mesmo tempo... Não dá aquela vontade de chacoalhar o cara e falar assim, pô, bicho, depende de você. Pois é, mas a gente precisa entender que depende dele, né? O aprendizado depende dele. Uma criança ela só vai aprender, ela não vai aprender se você pegá-la 20 vezes, né, do sofá que ela caiu, colocar no sofá e nem, não pode pular do sofá. Mas ela vai aprender muitas vezes quando ela cair sozinha, bater a cabeça e se levantar. Eu acho que com o paciente, de alguma forma, grosso modo falando, Robert, é assim que acontece também, né? Ele precisa passar pelo processo, enfim. Certo. Lino, imagina aquele jovem que estuda lá no Manuel, que está fazendo seu primeiro, segundo, terceiro ano, assim como você, lá que passou pela professora Geralda, entre outras professoras ali nesse Manda um abraço para a professora Geralda, viu? Pode deixar comigo. Acho que ela vai assistir, né, Robert? Vai, com certeza. Vou fazer questão de mandar esse link para ela aí, para ela poder assistir. Que pensam seguir essa carreira da psicologia. Que conselho você daria para eles? Sigam firmes nesse propósito, porque vale a pena, Robert, né? Se você tiver essa identificação com a área, essa identificação com o cuidado com o ser humano, sabe? Se você tiver também ao mesmo tempo a ousadia de se conhecer, de dizer, eu preciso ser melhor, né? Eu preciso ser melhor não só para mim, mas para o outro, né? Porque o ser humano, o psicólogo, ele precisa muito, né? Dessa disposição, né, de se cuidar e também cuidar do outro, para que ele possa cuidar do outro. Então, a dica que eu dou, o conselho que eu dou é que siga firme nesse propósito, porque vale a pena, Robert, né? Quando a gente vê a mudança efetiva, né, do paciente, do nosso cliente, isso traz para nós uma sensação de muita alegria, uma satisfação de bem-estar, né? E é o que realmente significa, né? Aliás, é o que realmente nos dá a possibilidade de saber que nós estamos no caminho certo, né? Legal, Lino. Quero te agradecer por ter aceitado esse convite. Quero reforçar o convite também de você participar comigo no nosso programa da rádio. E aí o microfone está aberto aí para você deixar a sua mensagem final, encerrando o nosso podcast aí e principalmente chamando a atenção para esse momento que a gente está vivendo do Setembro Amarelo. Quero agradecer mais uma vez pela oportunidade, tá, Robert? Para mim, uma satisfação. Estou sempre à disposição, sempre que precisar, vou estar à disposição para compartilhar um pouquinho, né, do nosso conhecimento, do dia a dia, sobre a psicologia. Bom, a mensagem, né, é essa, que nós possamos ter mais cuidado, né, com a dor do outro, que nós possamos ter mais cautela, né, muitas vezes para abordar uma pessoa em sofrimento psíquico, que nós tenhamos sensibilidade para abordar a pessoa em sofrimento psíquico, né. Hoje nós temos muito mais possibilidades de identificar as pessoas em sofrimento emocional, psíquico, né? Então, de maneira geral, né, que nós tenhamos esse cuidado, nós tenhamos essa atenção redobrada para a gente poder ajudar, para a gente poder, de alguma forma, conduzir essa pessoa, né, para um tratamento adequado, para que essa pessoa possa dar um passo importante, né, para que ela possa ser melhor para ela mesma e, consequentemente, né, para o outro. Porque é isso que nos engaja, né, no processo do dia a dia. Legal. Com isso a gente está encerrando o nosso podcast de hoje, o nosso Fala Comigo. Lembrando que você pode participar comigo também lá na Rádio Cidade. Toda sexta-feira, das 9 às 10, lá na 104.3. Eu espero você. E achei bacana esse bate-papo, onde realmente a gente pôde, antes de mais nada, falar um pouquinho sobre a saúde mental, sem medos, e que realmente, com uma grande responsabilidade, com um grande profissional aqui, que pôde chamar também essa situação que a gente vive, onde leva muitas vezes ao suicídio. E nesse sentido eu quero agradecer a você, agradecer Lino por ter aceitado, e que Deus continue abençoando a vida de vocês. E lembrando, se você hoje está sofrendo aí com ansiedade, depressão, antes de mais nada, procure ajuda, você não está sozinho. Um forte abraço, que Deus abençoe.